Deus nos criou para nos amar, pura e simplesmente. A verdade é que o amor faz parte da essência de Deus. A forma como Deus se apresenta para nós constantemente é amor. A única coisa que Ele nos ensina e que Ele nos pede é que nós amemos. A própria Bíblia nos diz: Deus é amor. Então, se eu for colocar algum motivo, a sua bondade, acho que a sua bondade está sujeita ao seu amor. A nossa felicidade, a sua felicidade está sujeita ao seu amor. Deus quer, antes de tudo, nos amar. É o único intuito que Ele tem. Olá, meus caros amigos. Hoje nós vamos falar sobre esse livro, que é um livro fácil de entender. O nome dele é A Fé Explicada, do Léo J. 13, é um padre. É um livro catequético, um livro de fácil assimilação. E o tema vai ser sobre o capítulo 1, chamado O Fim da Existência do Homem. Ou seja, o fim nesse sentido não é o fim, assim, quando a existência do homem acabar, mas é para que ele foi feito, né? O fim como finalidade. É disso que o livro diz. Então, nós vamos tratar aqui sobre a abordagem dele a respeito da finalidade do homem, como que tudo isso se entende na doutrina católica, como é que isso se apresenta na doutrina católica. Para começar nesse capítulo, eu vou tratar só de 2 páginas, e já dá tema suficiente para fazer um vídeo, um curso inteiro só sobre o assunto. Mas eu resolvi abordar sobre isso num vídeo e espero que esse vídeo não seja tão longo, tá bom? Mas vamos lá. Começa tudo com uma pergunta: por que estou aqui? E esse estou é nós como humanidade, como um todo. E aí ele chega a uma série de questionamentos. É o homem um mero acidente biológico? É o gênero humano uma simples etapa num processo evolutivo cego e sem sentido? É esta vida humana nada mais que uma cintilação entre a longa escuridão que precede a concepção e a escuridão eterna que virá após a morte? Enfim, ele vai colocando um monte de questionamentos de cunho existencialista, ou seja, a respeito de como o homem deve observar a si mesmo e a sua própria existência. E aí ele fala que existem 2 principais perguntas de nível existencial que as pessoas geralmente chegam. Então, a primeira é: quem nos criou? Né? Se eu estou aqui porque alguém me criou, então chega assim: então quem me criou? E aí quando se responde que foi Deus, a pergunta seguinte é: quem é Deus? Mas ele resolve dar 2 passos à frente e trazer essa como a pergunta fundamental: para que nos fez Deus? E aí ele nos traz uma resposta que, assim, podemos dizer, é uma resposta boa, mas ela também é uma resposta que não é completa. Ou melhor, não que ela não seja completa, mas que ela não nos indica aquilo que propriamente nós devemos entender a respeito de Deus. Ele responde a essa pergunta de 2 modos. Fala: há 2 modos de responder a essa pergunta, conforme a consideramos do ponto de vista de Deus ou do nosso. E aí ele trata primeiro sobre o ponto de vista de Deus. Considerando-a do ponto de vista de Deus, a resposta é: Deus nos fez para mostrar sua bondade. E aí ele traz essa resposta. Eu queria meditar um pouco com vocês aqui a respeito dessa resposta. Deus nos fez para mostrar a sua bondade. Será que isso é verdade? Será que essa era a intenção de Deus quando Ele nos criou? Ou será que Ele pensava nisso no ato da nossa criação? Veja bem, para mostrar a sua bondade. É como que um indicativo em que Deus nos cria e nesse ato criativo ali existe uma certa exposição de eu mesmo. Então eu me apresento, eu no caso Deus, me apresento para essa criação minha como aquele que deseja bondade para isso. Não sei, essa resposta me parece um pouco vaga, até um pouco imprecisa. Mas eu vou meditar melhor quando eu também apontar sobre as características do homem, ou seja, a resposta segundo a perspectiva do homem, de por que Deus nos fez. Para justificar a parte humana, nós vamos para a página seguinte, onde ele diz: por essa razão, ele vai explicar a razão, e eu posso até entrar aqui. Ao respondermos do nosso ponto de vista à pergunta para que nos fez Deus, dizemos que nos fez para participarmos da sua eterna felicidade no céu. As 2 respostas são como que as 2 faces da mesma moeda,
o anverso e o reverso. A bondade de Deus nos fez para participar de sua felicidade, e a nossa participação na sua felicidade mostra a bondade de Deus. Então aqui já estão as duas respostas que ele apresenta. A primeira resposta é: Deus nos fez para mostrar a sua bondade. E a segunda resposta é: Deus nos fez para participarmos da sua felicidade eterna. E essa, inclusive, é a resposta do catecismo, onde no parágrafo 1º do catecismo diz: Deus, num ato de livre e espontânea vontade, nos criou, né, para demonstrar sua bondade, para nos fazer participar de sua alegria eterna. Mas, onde eu quero chegar? Eu queria falar aqui um pouco sobre a operação do amor, sobre como o amor pode fazer sentido, como o amor pode conduzir a nossa compreensão e como o amor deve ser o fio condutor de quando nós interpretamos a vontade de Deus. Quando ele fala Deus nos fez para mostrar a sua bondade, esse para é indicativo justamente de uma vontade, né? Ele fez para algo, né? Ele fez com um motivo, com uma justificativa. E esse para mostrar a sua bondade, o mostrar a sua bondade em si não possui valor para Deus, porque Deus não busca reconhecimento em nenhum sentido. Não é como se Deus nos criasse, Deus nos amasse, Deus criasse os santos, aí a Santa Igreja Católica, nos salvasse, nos concedesse o céu, como que esperando algum retorno, como que esperando o amor de volta da humanidade. Não. Ele faz e ele espera o amor da humanidade, porque ele sabe que a humanidade é capaz desse amor, mas não porque ele necessita desse amor ou porque ele tem desejo, vontade desse amor. Veja bem, Deus tem vontade de amar-nos e, evidentemente, ele se agrada sendo amado por nós. Mas esse amor nosso não é o motor de Deus. Porque quando fala, olha, observemos, ele mesmo fala aqui: seria indigno de Deus, contrário à sua infinita perfeição, que ele fizesse alguma coisa por uma razão inferior a si mesmo. Ele diz: Deus nos fez para mostrar a sua bondade. Quando você busca mostrar algo para alguém, como por exemplo eu aqui nesse vídeo, estou tentando mostrar uma ideia, um conceito para vocês, a minha ideia é que primeiro eu consiga explicar para você aquilo que eu estou tentando explicar. A segunda é que você consiga entender. E a terceira é que você consiga entender aquilo que eu falei. Não entender qualquer coisa. Veja bem, eu não quero que você tire o sentido da sua cabeça daquilo que eu estou falando, mas que você entenda exatamente aquilo que eu estou falando. Então, quando Deus ele nos faz para mostrar a sua bondade, dá a entender que ele deseja que essa bondade seja reconhecida, que essa bondade alcance essa pessoa com quem ele quer ser bom e que essa pessoa entenda essa bondade. Ou seja, é um ciclo. Não é necessariamente Deus nos fez para mostrar a sua bondade e aí nós, reconhecendo essa bondade, nos entregamos a ele. Mas me parece que isso não é propriamente a coisa, porque faria o sentido da ação de Deus estar no reconhecimento humano e não em si mesmo. E aí quebraria contra aquilo mesmo que ele disse. Seria indigno de Deus, contrário à sua infinita perfeição, que ele fizesse alguma coisa por uma razão inferior a si mesmo. Consegue entender? É esse o conflito que nós estamos enfrentando aqui. Quando eu fui escrever a respeito do assunto, eu percebi que existe um certo desprendimento na ação quando ela vem junto do amor. Mas esse desprendimento, ele não é intencional. Ele é o perfeito oposto da intencionalidade. Ou seja, é um ato sem intenção. E esse é o desprendimento próprio do amor. Consegue reparar que, por exemplo, uma mãe, ela não justifica que ela faz as coisas para o filho porque ela ama o filho, porque o filho é bom. Não, ela faz porque faz. Veja bem, a falta de intencionalidade é demonstração do amor da mãe. Então, quando Deus nos faz, ele fez porque nos fez. Porque amava, simplesmente. É isso que eu estou querendo dizer. E isso também é uma chave para nós compreendermos o amor humano, ou melhor dizendo, para nós compreendermos o amor-caridade que Deus cobra de nós quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É muito diferente eu falar para você: Deus nos fez para nós amarmos ele. Ou seja, o ato da ação de Deus tem como objeto o homem. Agora, quando eu digo Deus nos fez para nos amar, o ato da ação de Deus é Deus. Deus não fez para mostrar a sua bondade, nem para que nós amemos ele. Nós amamos Deus, sim, ocasionalmente, a maior parte das vezes não amamos.
Não amamos no sentido não de que não temos devoção e tudo mais, mas as nossas ações, geralmente, acabam levando ao mal e não ao bem. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, quando Deus nos ama simplesmente por nos amar, a ação se encerra totalmente nele. É aqui onde nós falamos. O motivo de Deus é o próprio Deus. Ele nos ama porque é do tipo de Deus, é do jeito de Deus. Deus funciona desse jeito, porque Ele ama. Deus nos ama porque Ele ama, simples, pura e simplesmente. Do mesmo jeito que uma mãe ama o filho porque ama o filho. Ela não quer nada em troco e, na verdade, muitas vezes, se o filho for ingrato, a tendência é que a mãe supere essa ingratidão, supere essa maldade do filho e continue perpetuamente amando, se dedicando ao filho, independente da vontade do filho. E é aqui que está o negócio. Se Deus faz para nos mostrar a bondade e essa bondade não é reconhecida, por que sobraria, vamos assim dizer, um ímpeto, uma intenção para continuar a ação? Deus não faz algo para conseguir de nós reconhecimento. Deus faz algo para nos amar. Só. Ele se compraz em nos amar. E quando nós amamos de volta, ele percebe que isso nos faz bem. É aí que está o cerne da questão. Amar a Deus nos faz bem. Não se trata de uma questão de amar a Deus por um certo, vamos assim dizer, preceitualismo. Nós vamos cumprir o preceito, temos que amar a Deus. Não. Amar a Deus nos faz bem. É da nossa essência, é da nossa natureza, é da composição, é de como fomos feitos para ser. Nós fomos criados para amar a Deus. Mas Deus não nos criou querendo que nós amássemos a Ele. Ele nos criou querendo nos amar. Então a ação se encerra totalmente nele. A menos que nós compreendamos que Deus nos fez para mostrar a sua bondade enquanto relação na Santíssima Trindade. Nesse sentido, a gente pode até falar que o Pai criou a humanidade por meio do Espírito Santo para mostrar a sua bondade ao Filho. Só que eu creio que o Filho não tem necessidade nenhuma de demonstração de carinho e de afeto de Deus, porque o Filho é Deus, ou seja, ele é do mesmo ser, da mesma natureza que o Pai. Eles só são pessoas distintas, mas a sua natureza é integralmente a mesma. Então, para mim não parece fazer muito sentido usar essa afirmação como uma definição de por que nós existimos. Eu acho muito mais claro, muito mais simples, inclusive muito mais prazeroso imaginar. Deus nos fez para nos amar. Ele só queria isso, nos amar. E eventualmente, quando nós o amamos, isso também agrada a Ele. Mas não foi o motivo pelo qual Ele nos fez. É o motivo pelo qual nós somos felizes. Aqui, onde nós entendemos que amar a Deus é a nossa felicidade, é onde reside também o sentido humano da existência. O homem, como que se forma ao passar do tempo justamente buscando isso, buscando amar a Deus, encontrar esse Deus. Esse é o sentido humano da existência, mas o sentido divino e sobrenatural é que Deus nos fez para nos amar. E Ele sabe que esse amor é bom para nós, mas Ele realmente não é a intenção de Deus. Deus não nos fez para ser amado. Deus nos fez para nos amar. E eu trato isso justamente nesse pequeno comentário que eu faço ao texto da Fé Explicada. Dizer que seria indigno de Deus que faça algo por motivo inferior, aqui eu vou tratar sobre essa frase que eu já citei. Seria indigno de Deus, contrário à sua infinita perfeição, que Ele fizesse alguma coisa por uma razão inferior a si mesmo. Meditando sobre isso, eu cheguei nessa seguinte formulação. Dizer que seria indigno de Deus que faça algo por motivo inferior é uma contradição em termos quando posto em comparação à caridade, que se faz muito pelo pouco. Ora, a gratuidade do dom de Deus se demonstra justamente em fazer aquilo que é grande pelo nada. Colocar a motivação de Deus não em si, mas na criação, representa certamente a simplicidade e gratuidade desse amor. Amar algo que não merece ser amado. Mais indigno da perfeição dele é considerar que a gratuidade do seu amor é interessada, como se Deus nos amasse por um motivo que não por ser a manifestação íntegra do seu ser. O amor de Deus é, como compreendemos, e buscar em Deus uma motivação para esse amor é pequeno como o homem. Apequena-se ao homem dizer que Deus nos amou por causa disso ou aquilo, mas Ele nos ama, porque assim Ele é. Deus nos ama simplesmente por nos amar. É isso que eu estou falando. É nesse sentido que nós devemos também, pastoralmente, missionariamente, olhar para o próximo.
Esse amor é aquele amor que justifica-se em qualquer ocasião, porque ele não ama por um motivo, ele ama por amar. Seria o mesmo que dizer de uma pessoa que dedica-se por aquele que não merece. Mas é mais do que dizer dedicar-se por aquele que não merece. É dedicar-se por aquele que merece o contrário do amor. Então, a gratuidade própria do amor de Deus é a gratuidade que nos faz entender que nós devemos amar aqueles que merecem, aqueles que nos agradam, que são nossos amigos, que nos ajudam, amar aqueles que não merecem, que nunca fizeram nada por nós, mas também não nos ofenderam, e amar aqueles que merecem não ser amados, aqueles que nos ofendem, que nos agridem, que nos odeiam. A gratuidade suprema do amor de Deus foi justamente amar aqueles que mereciam não ser amados, e não só amar aqueles que mereciam e que não mereciam. Veja bem, até porque o amor de Deus, pela própria estrutura do homem, é de não merecimento. O homem não merece sob nenhum sentido o amor de Deus. Deus nos faz gratuitamente buscando nos amar. Mas ali no momento da cruz, ele nos ensina um amor diferente, um amor mais radical. É amar aqueles que merecem não ser amados. E isso também justifica a nossa existência na Terra, enquanto cristãos, enquanto entendidos como objeto da criação. Deus nos ama não porque nós merecemos, Deus nos ama não porque Ele tem uma intenção para nós, Deus nos ama porque Ele só queria nos amar. E isso já é o suficiente para nos fazer compreender a respeito de Deus, da forma como Ele se relaciona conosco e de qual era o objetivo de Deus para nós no ato da criação, se nós podemos colocar também um objetivo. Eu diria que a primeira intenção de Deus era nos amar, mas se houvesse algum objetivo, e de certo modo há, Deus nos cria para que nós pudéssemos conseguir viver esse amor, mas não como uma obrigação, e sim como entendendo que é assim que nós nos realizamos, nos planificamos e somos exatamente aquilo que fomos feitos para ser. Essa gratuidade do amor é justamente o que nós devemos buscar como cristãos. Naquela máxima de Cristo, o principal mandamento da nova aliança: amai-vos uns aos outros como eu, Jesus Cristo no caso, vos tenho amado. Esse amor de amar aquele que merece não ser amado. É basicamente isso. Queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Pedir também que, se você puder, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário interessante, legal, ou de apoio, ou de crítica, enfim. E dizer, eu desejo que Deus te abençoe.